Após serem usados como cobaias em um laboratório clandestino, 3 jovens adquirem habilidades sobre-humanas e precisam usar seus novos poderes para se proteger dos cientistas que planejam capturá-los. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a primeira temporada da série Imperfeitos de 2022. Então preparem-se, é hora do recap! Uma característica peculiar foi o que uniu 3 jovens que desde crianças precisam lidar com uma doença genética rara que alterou seu DNA. Tilda Weber é a vocalista de uma banda e há 7 anos precisa tomar remédios controlados para tratar sua enfermidade. Abby Sin é uma cientista apaixonada por suas pesquisas e, assim como Tilda, precisa se cuidar para evitar os efeitos colaterais resultantes da doença. Seu maior sonho é ser aprovada em Oxford e se mudar para a Inglaterra. Dessa forma, ela poderá se dedicar ao desenvolvimento de um soro que reverterá o seu quadro clínico. Juan Luis é o 3º paciente detectado com essa enfermidade nos Estados Unidos. Ele é um mangaka muito talentoso que sonha em ganhar a vida escrevendo quadrinhos, mas até hoje não teve muita sorte nas editoras onde apresentou seu trabalho. Naquela tarde, Abby vai fazer uma entrevista com 2 representantes da Universidade de Oxford e por algum motivo ambos ficam encantados por ela. De repente, o casal começa uma disputa para decidir quem será o seu orientador, e a garota decide ir embora, pois fica terrivelmente assustada. Horas depois, Tilda se apresenta no palco para mais um show. Enquanto canta, ela começa a ouvir estouros em seu ouvido e destrói os telões do estabelecimento com sua voz. Atordoada, a garota abandona o microfone e vai embora, deixando os demais integrantes de sua banda continuarem a apresentação sozinhos. Há 3 dias, Juan está sem tomar seus remédios e não consegue entrar em contato com um único laboratório que fornece o medicamento em todo o país. Darcy percebe que seu namorado não está bem e o leva para a cama. Porém, na manhã seguinte, Juan acorda sozinho no meio de uma floresta e retorna para casa com a boca suja de sangue. Quando chega em seu quarto, ele descobre que Darcy está bem e fica extremamente aliviado por saber que não causou nenhum mal a ela. Ao pesquisar na internet sobre um possível ataque que tenha acontecido na noite anterior, o rapaz descobre que sua vítima foi um guaxinim, mas não consegue se lembrar de absolutamente nada. Nesse mesmo dia, ele vai até uma clínica onde encontra Tilda. Há 7 anos, os 2 jovens se conheceram naquele mesmo local durante um programa de bem-estar, no qual ambos foram cobaias de um experimento genético. Enquanto eles conversam, Abby aparece e usa um purificador de ar para dispersar o odor de seus feromônios, evitando causar qualquer constrangimento entre seus colegas. Os 3 jovens estão lá pelo mesmo motivo, pois começaram a ter efeitos colaterais desde que seus medicamentos foram cortados. Nesse momento, eles são atendidos pelo Dr. Sarkov e o médico diz que precisa coletar umas amostras de sangue antes de entregar os comprimidos para eles. Após tomar a pílula, Tilda retorna para o estúdio, onde costuma ensaiar com sua banda. Antes de entrar, sua super audição permite que ela descubra que foi substituída como vocalista, o que a deixa furiosa. Ao retornar para o laboratório, Abby também tem seus problemas com seus colegas de trabalho e precisa se enfiar debaixo do chuveiro para dispersar os feromônios liberados por seu corpo. Na manhã seguinte, Juan acorda no meio da floresta novamente, e dessa vez sua vítima foi um cachorro, que teve seu corpo completamente destruído pelo rapaz. Nesse momento, a doutora Sydney Burke está em um laboratório improvisado em sua casa, analisando os dados de uma pesquisa, quando recebe uma ligação de Sarkov, seu ex-parceiro de trabalho. A geneticista também possui a mesma alteração em seu DNA e trabalha com o médico na busca de uma cura. Porém, até hoje, nenhum dos 2 foi capaz de avançar na pesquisa. Após analisar as amostras de DNA dos 3 pacientes, Sarkov faz uma nova descoberta, mas Sydney não demonstra interesse em voltar a trabalhar com ele, pois sabe que o médico costuma adotar práticas ilegais em seu laboratório. Alguns dias após voltar a tomar os medicamentos, o trio percebe que não está tendo nenhuma melhora em seu quadro clínico, e Abby descobre que Sarkov os enganou. Em vez de entregar o verdadeiro remédio para os seus pacientes, o homem deu para eles algumas pílulas de aspirina infantil, que é completamente inútil para o tratamento que os jovens precisam. Sendo assim, eles decidem retornar à clínica e encontram Sydney.
A mulher conta que Sarkov tirou os medicamentos daqueles jovens apenas para ver se eles desenvolveriam algum efeito colateral e se propõe a ajudá-los a encontrar uma cura para sua doença. A geneticista esteve trabalhando nessa pesquisa durante a última década e convida o trio para ir até o seu laboratório particular. Quando estão prestes a sair, eles são abordados por um cara misterioso que planeja roubar os frascos de células-tronco sintéticas que serão usadas na pesquisa. Porém, antes que ele pudesse pegá-los, Juan se transforma em um chupa-cabra e ataca Doug. Quando a criatura estava prestes a devorar as garotas, Sidney a apaga com um tranquilizante, e ele acorda algumas horas depois no laboratório da geneticista. Ao descobrir que eliminou um humano pela primeira vez, Juan entra em desespero, e Sidney aproveita para estudar o corpo. Enquanto analisa seus órgãos, ela descobre que aquele cara também foi uma cobaia de Sarkov, e como resultado disso adquiriu super força. De repente, os órgãos de Doug começam a se regenerar e ele ataca Tilda. Na tentativa de salvar a jovem, Abby perfura o coração do rapaz e o envia para o mundo dos mortos novamente. Logo em seguida, o coração também se regenera e começa a pulsar outra vez. Para evitar que Doug volte para assombrá-la, Tilda decide remover sua cabeça e em seguida Juan e Abby enterram o corpo do rapaz. Nessa hora, Juan encontra uma câmera e ao analisar as imagens, o grupo descobre que Sarkov enviou aquele cara para registrar imagens de seus pacientes. Então, Tilda nota que havia mais uma garota que foi cobaia do médico e também está sem os seus medicamentos. Preocupada com a saúde da jovem, Abby diz que eles precisam ir atrás dela, mas ninguém sabe onde Hannah está. Então o trio decide desenterrar o corpo de Doug para perguntar a ele pessoalmente. Depois de levar o corpo para o laboratório, Sidney encaixa a cabeça de Doug e imediatamente as duas extremidades começam a se unir. Agora eles precisarão aguardar até que todos os tecidos tenham tempo de se regenerar e Doug acorde. Quando isso acontece, Abby vai falar com ele e descobre que apesar de se regenerar, Doug sente dor igual a todas as outras pessoas. Portanto, ele sentiu tudo o que fizeram com seu corpo e até mesmo sabe descrever o cheiro da terra molhada quando foi enterrado. Assim como o restante do grupo, Doug está à procura de Sarkov e ainda possui esperanças de ser curado. Porém, quando descobre que o médico desapareceu, ele pede que Abby o elimine de forma indolor. Em troca, o rapaz promete que contará tudo o que sabe sobre Hannah. Depois de falar com seus amigos, Abby aceita o acordo e Doug revela que todas as informações a respeito dos pacientes de Sarkov estão em seu computador. Porém, ao fazer uma pesquisa com os nomes dos pacientes, Juan não encontra nenhuma informação. Então ambos retornam para casa de Sidney. No entanto, quando chegam lá, eles descobrem que a garota libertou Doug, pois não queria que ele fosse eliminado. Nesse momento, eles descobrem que Doug está no jardim e causou uma explosão para tirar a própria vida, pois não aguentava mais viver sentindo tanta dor. Depois de limpar os restos do corpo do meta-humano, Tilda decide retornar ao laboratório e escuta dezenas de equipamentos ligados atrás de um armário. Ao movê-lo, Juan encontra uma porta que leva a uma sala secreta onde Sarkov escondia todas as suas pesquisas, e um laptop que contém as informações que ele coletou. Através do dispositivo, o grupo encontra a localização de Hannah e Abby vai até a cafeteria onde ela trabalha. Após uma breve conversa, Abby percebe que Hannah não sabe como encontrar Sarkov e vai dar a triste notícia para os seus amigos. Sendo assim, a única opção que resta é entrar em contato com os outros voluntários que participaram da pesquisa. E ao vasculhar o laptop, eles descobrem que Sarkov eliminou inúmeras de suas cobaias por considerá-las imperfeitas. Naquela tarde, os jovens retornam para suas casas e Juan acidentalmente revela seu segredo para sua namorada. Quando está prestes a fechar a cafeteria, Hannah recebe uma visita de Isabel Finch, e a mulher pede a ajuda dela para se vingar de Sarkov e de outros cientistas que são tão perigosos quanto ele. Por enquanto, Sidney tem conseguido esconder a verdade sobre seus poderes, mas seus pesadelos estão aumentando cada vez mais, e a geneticista
esteticista percebe que pode estar colocando a vida dos jovens em perigo. Após entrar em contato com inúmeros voluntários do programa de bem-estar, Abby recebe uma ligação de Max, e ele diz que receberá a visita de Zarkov no dia seguinte. O rapaz promete que enviará o endereço para a jovem, mas a verdade é que ele planeja capturar outras cobaias para fazer testes com elas. Depois de descobrir a verdade sobre os efeitos colaterais de Juan, Darcy afirma que irá apoiá-lo no que precisar e até mesmo se simpatiza pela fera. Naquela manhã ele fará uma pequena viagem com suas amigas, e antes de partir, Abby ganha um spray anulador de feromônio. Quando está prestes a entrar no furgão, Juan pede que Tilda o amarre para que ele não corra o risco de machucar alguém caso se transforme em chupa-cabra. Ao chegar no endereço, o trio é recebido por Max. Então o rapaz os convida para entrar e pede que fiquem à vontade enquanto aguardam a chegada de Zarkov. Enquanto Abby vai ao banheiro e Max apresenta a casa para Tilda, Juan conversa com Melanie sobre seus quadrinhos, e quando menos espera, a mulher o apaga com um tranquilizante. Nesse instante, Tilda também é atacada, mas Abby é mais esperta e usa seus poderes para obrigar Kamara a dizer a verdade. Então a garota descobre que o verdadeiro Max está morto e eles foram atraídos para aquele lugar para servirem de cobaias. Através de seu feromônio, Abby convence Kamara a injetar o sedativo em si mesma. Em seguida, ela se esconde em uma sala onde encontra o corpo de Max, que havia se transformado em um homem-peixe antes de morrer. Apavorada, a jovem caminha pelos corredores da antiga mansão e também acaba sendo capturada. Quando acorda, Abby está acorrentada e descobre que o cara que a atraiu para aquela velha mansão, na verdade se chama Nate. Enquanto ele retira as amostras de sangue de Tilda, Melanie aumenta a temperatura da sala para recolher o suor de Abby. Dessa forma, eles poderão estudar seus feromônios. Porém, em um momento de distração, ela ataca a cientista e retira sua máscara. Imediatamente, Melanie perde o controle e passa a seguir os comandos de Abby. Após libertá-la, a cientista recebe ordens de nunca mais tocar em Abby e decide tirar a própria vida por não suportar a ideia de viver sem a jovem. Em seguida, Abby vai atrás de Tilda e, após se livrar de Nate, liberta sua amiga. Agora a dupla só precisa resgatar Juan para dar o fora dali. O garoto está sendo eletrocutado quando as meninas aparecem, mas Kamara consegue colocar uma máscara com um filtro de oxigênio antes de ser afetada pelos feromônios de Abby. Rapidamente ela saca sua arma e ameaça atirar em suas cobaias, mas seu plano é interrompido quando Juan se transforma e Kamara tem seu pescoço destruído pelo chupacabra. Antes de partir, Tilda encontra Nate no caminho e usa sua voz para arremessá-lo contra uma prateleira. Então Abby pega um frasco com as células tronco que eles sintetizaram e o cientista é abandonado com ferimentos por todo o corpo. Após se transformar, Juan foge e se esconde na floresta. Sendo assim, as duas garotas não têm outra opção senão ir embora sem ele. Horas depois, Dean Sponson chega à mansão e encontra os cientistas já sem vida junto com o corpo monstruoso de Max. Então ele decide chamar uma equipe de limpeza para recolher os corpos e ir atrás da criatura que eliminou aqueles três. A essa altura, o chupacabra já está bem longe dali e invade o quintal de uma casa. Ao perceber a presença do monstro, Alejandro pega um taco de beisebol para atacá-lo e quando chega na garagem encontra seu irmão. Horas depois, Tilda e Abby chegam à casa de Sidney e logo descobrem que há um intruso sobre-humano lá dentro. No entanto, elas logo descobrem que aquele é Owen Schultz, também do programa de bem-estar, ou seja, outra cobaia de Zarkov. Seus poderes se resumem a torná-lo totalmente invulnerável a qualquer ameaça externa, e Sidney o convida para fazer alguns testes em seu laboratório. Nesse momento, Juan vai falar com sua sobrinha e descobre que Paloma nunca soube de sua existência. Desde que seus pais morreram, os dois irmãos se separaram e nunca mais se viram. Por causa de tudo que aconteceu entre eles, Alejandro não pretende incluir Juan em sua vida novamente. Quando finalmente consegue falar com Tilda, o garoto afirma estar bem e diz que em breve retornará para Portland.
Após retirar as amostras de sangue de Owen, Sidney pede que ele aguarde no jardim e o rapaz começa a apresentar indícios de que está perdendo o controle de seus poderes. Nesse momento ele avista uma garota se escondendo atrás dos arbustos e vai atrás dela. Quando consegue capturar Hannah, o rapaz a leva para casa e Sidney inicia um interrogatório. A jovem então afirma que foi até lá para ajudá-los a procurar Zarkov, mas Owen está convencido de que ela está mentindo e a ataca. Nesse momento, Sidney e as garotas puderam conhecer sua verdadeira forma e precisam se trancar no laboratório antes que sejam atacadas pelo demente. Como seu corpo é impenetrável, Abby sugere usar gás cloro para obstruir seus pulmões e impedi-lo de respirar. Quando a porta se abre, Hannah aproveita para fugir e Owen acorda sem se lembrar do que aconteceu, enquanto estava sendo dominado por seus poderes. Após investigar as amostras de DNA do local do crime, Jim detecta 3 possíveis responsáveis pelo ataque e Juan está entre eles. Sendo assim, após encontrar o garoto, ele o obriga a dizer tudo o que sabe sobre o que aconteceu no laboratório. Porém, Juan se recusa a entregar suas amigas. Então, Jim o ataca e é flagrado por Paloma. Ele estava prestes a eliminar a testemunha quando Juan se transforma e o ataca. Após levar uma mordida no nariz, o homem entra em seu carro e foge rapidamente. Quando chega em casa, Alejandro não suspeita de absolutamente nada. Então, Juan se despede de seu irmão e sua sobrinha e retorna para Portland, onde reencontra suas amigas. Antes de se despedir de Owen, Tilda roubou seu celular e agora usa o dispositivo para entrar em contato com Zarkov. Porém, o homem logo percebe que aquelas mensagens não foram enviadas por Owen. Sendo assim, a dupla precisa fazer uma nova tentativa de contato e combina de pegar uma balsa para as ilhas de San Juan, onde Zarkov tem uma reunião marcada para a manhã seguinte. Quando chegam à mansão do médico, eles descem as escadas e, ao entrar no porão, impedem que Zarkov elimine mais um dos monstros que ele mesmo criou. Depois que Zoe foge, o homem decide ir atrás dela antes que a criatura machuque outros moradores da ilha. Enquanto procura pela garota, o homem encontra sua primeira vítima e precisa se apressar se quiser evitar que mais pessoas acabem morrendo. Porém, ele é cercado por um grupo de moradores cuja missão é impedir Zarkov de eliminar a jovem. Ao vê-lo se aproximando, Juan e Tilda se escondem na mata, enquanto observam um médico ser levado. Quando todos vão embora, Tilda usa sua super audição para encontrar Zoe, mas a jovem foge antes que eles consigam falar com ela. Ao se aproximar de uma torre, a mutante absorve toda a eletricidade e, em seguida, libera energia em uma explosão. Por conta disso, ela não quer se aproximar de seus familiares, pois tem medo de machucá-los. O grande problema é que se a garota não aparecer, Zarkov será eliminado. Sendo assim, Tilda tem a ideia de desligar a eletricidade de toda a ilha com seus gritos supersônicos, e a mãe de Zoe fica extremamente aliviada ao vê-la viva. De repente, os geradores fornecem mais eletricidade para a pequena cidade e Zoe absorve toda a energia. Porém, quando a jovem está prestes a explodir, Juan usa seu próprio corpo como escudo e consegue impedir que outras pessoas se machuquem. Depois de salvar Zoe, o casal leva Zarkov para a casa de Sidney e logo descobrem que a cientista foi capturada por Isabel Finch. Após descobrir que a mulher estava eliminando pessoas, Hannah decidiu romper sua aliança com ela e foi avisar Sidney que ela estava em perigo. Porém, agora é tarde demais, pois a cientista desapareceu sem deixar nenhum rastro. Então, quando Zarkov aparece e ataca a mulher para que ela revele o paradeiro de sua ex-colega de trabalho, algo completamente inesperado acontece e o grupo descobre que Isabel e Sidney são a mesma pessoa. Segundo a mulher, ela não sabia que esse era o sintoma de sua doença e nem mesmo consegue se lembrar do que fez, enquanto outra personalidade assumiu o controle de seu corpo. Enquanto os cientistas conversam no laboratório sobre uma possível cura, a casa de Sidney é cercada e Tilda salva Juan de ser baleado. Como estão cercados, Abby decide sair para conversar com a doutora Cran, e a mulher sugere que ela e seus amigos se rendam pacificamente. Caso se recusem a permitir que os agentes da Flux recolham algumas amostras de sangue, todos serão eliminados. Ao ouvir isso, Sidney decide se trancar em seu laboratório com Zarkov para fazer novos testes a fim de encontrar a cura para o seu DNA.
Furiosa por ter sido metida naquela situação, Hannah decide ir embora, mas acaba sendo baleada. Imediatamente, Abby retorna ao laboratório e pega uma amostra de células-troncos de Doug para injetar na garota. Ao fazer isso, o ferimento de Hannah começa a cicatrizar e de repente toda a energia da casa é cortada. Os agentes da Flux então invadem a residência e os jovens precisam usar seus superpoderes para derrotá-los. Quando percebem que não são capazes de vencer essa batalha, os soldados recuam e Abby entra em desespero ao descobrir que Hannah não conseguiu sobreviver. Nesse momento, ela começa a exalar um tipo diferente de feromônio capaz de modular as emoções de seus amigos, fazendo com que eles também fiquem furiosos. Imediatamente, o trio parte para a batalha e enquanto Juan se transforma em chupa-cabra, Abby usa seus poderes para controlar os soldados, fazendo com que eles eliminem uns aos outros. Enquanto tenta falar com Cran, Abby se torna alvo do agente Jim, mas Hannah aparece e consegue derrubá-lo com sua super velocidade. Ao descobrir que a garota está viva, Abby se sente aliviada, mas a doutora Cran ainda planeja levá-los como cobaias. Decidida a salvar a vida daqueles jovens, Sidney se oferece para servir de amostra para os experimentos da Flux, e em troca, Cran e sua equipe devem deixar aqueles jovens em paz. A boa notícia é que Zarkov conseguiu descobrir a causa do distúrbio genético, e muito em breve conseguirá encontrar a cura para todos os jovens que participaram de seu programa de bem-estar. Naquela noite, na cidade de Portland, um casal é atacado por um novo monstro, e os três jovens decidem ir até o local do crime para investigar. Ao chegar lá, Juan encontra Darcy e acompanha sua namorada de volta para casa para que possam conversar sobre o que aconteceu nos últimos dias. Depois de analisar a cena do crime, Abby vai ao hospital e convence um policial a levá-la até o quarto onde a vítima está sendo cuidada. Como a mulher está em estado de choque, Abby não consegue falar com ela e apenas recolhe uma amostra de sangue antes de ir embora. Após uma discussão com seu namorado, Darcy decide sair de casa e é surpreendida pelo mesmo monstro que atacou o casal na noite anterior. Porém, antes que a criatura pudesse feri-la, Juan aparece e dá uma mordida no monstrengo, que crava suas garras no abdômen do chupacabra. Quando acorda, Juan está no laboratório de Zarkov e descobre que sua namorada pegou um ônibus para Vancouver, a fim de passar um tempo na casa de seus pais. Após acordar, Juan relata que enquanto esteve inconsciente, ele teve pesadelos macabros. Então o médico revela que o veneno contido nas garras do monstro causa paralisia e alucinações. Após analisar as amostras de DNA da criatura, Abby descobre que o monstro que eles estão procurando, na verdade é Nate, que retornou para se vingar do trio que eliminou suas amigas. Na manhã seguinte, Abby e Juan recebem a notícia de que Zarkov conseguiu finalizar o soro que os tornará humanos outra vez, e a garota liga para Hannah para contar a novidade. Nesse instante, Nate aparece e Abby escuta os gritos de sua amiga que está sendo atacada. Rapidamente ela dirige até a casa da jovem e recebe uma ligação de seu inimigo. O rapaz afirma que libertará Hannah apenas quando ele for curado e se torna a primeira cobaia a experimentar o soro. Quando acorda, Nate fica aliviado ao descobrir que recuperou sua aparência humana e, como combinado, revela a localização de Hannah. A jovem morreu dezenas de vezes antes de ser resgatada, mas Abby promete que ela será a próxima a receber a cura. Agora que a garota foi encontrada, Tilda decide se vingar por todas as pessoas que Nate feriu, e após ligar para ele, usa sua vocalização para derreter o cérebro do demente. Enquanto isso, no laboratório da Lux, Sidney começa a ouvir a voz de Isabel Finch dentro de sua cabeça e passa a conversar com ela. A mulher está trabalhando em uma cura quando descobre que Zarkov já foi capaz de criar o soro e Cran está com o corpo da primeira cobaia que foi curada por ele. Convencidos de que serão curados na manhã seguinte, o trio decide beber para comemorar. Porém, quando seus amigos caem no sono, Tilda vai embora, pois mudou de ideia sobre abrir mão de seus poderes. Com a ajuda de seu alter ego, Sidney consegue se libertar minutos antes de ser submetida ao seu primeiro experimento e ataca Cram. Em seguida, a mulher vasculha o local à procura de uma saída, mas logo descobre que está presa em uma instalação que fica no meio do oceano. Então, com a ajuda de um bote salva-vidas, Sidney consegue escapar e liga para sua casa quando chega à praia. Nesse momento, Juan atende o telefone e Abby fica aliviada ao descobrir que a geneticista está
viva. De repente, a ligação é interrompida e Sidney não tem tempo de revelar o verdadeiro plano da Dra. Cram. Cansada de depender de Zarkov para encontrar uma cura, Abby decide usar seus conhecimentos para replicar o soro que ele desenvolveu. Mas Juan decide ir atrás de Zarkov e Tilda. Sabendo que não conseguirá encontrá-lo sozinho, o rapaz decide pedir a ajuda de Owen, mas a parceria chega ao fim depois que eles invadem o esconderijo errado e acabam lutando contra um grupo de criminosos. Algumas horas depois de fugir da base da Lux, Sidney finalmente consegue chegar em casa e encontra Abby. A jovem pede a ajuda da geneticista para encontrar a cura, mas ela afirma que Zarkov é o único capaz de recriar o soro. Ainda assim, Abby decide continuar testando outras hipóteses e faz um novo experimento utilizando as mitocôndrias encontradas nas células de Zarkov. Após realizar alguns testes, a jovem cientista confirma ter encontrado a cura, mas Isabel acidentalmente derruba o soro e agora a única opção é encontrar um médico para coletar mais amostras de seu DNA. O que elas não imaginam é que Zarkov está trabalhando com nanorobôs capazes de invadir o corpo de qualquer animal e controlar suas ações. Juan está na festa de aniversário de sua sobrinha quando percebe a chegada de um palhaço e precisa eliminá-lo, pois ele revela ser um agente da Lux. Rapidamente, o rapaz precisa esconder o corpo e vai embora após ter uma discussão com seu irmão. Como não tem mais ninguém para quem possa pedir ajuda, ele decide ligar para Abby e a garota imediatamente vai ao socorro de seu amigo. Após enterrar o palhaço, eles seguem a pista que Juan conseguiu após falar com Tilda e conseguem localizar o esconderijo de Zarkov. Ao chegar lá, Isabel apaga os dois jovens e vai falar com o médico para tentar convencê-lo a se aliar a ela em sua pesquisa. Porém, nesse momento, o demente decide atirar em Tilda, já que a jovem se recusou a ser cúmplice dos novos experimentos nos quais ele está trabalhando, e golpeia Sidney. Quando acorda, Abby corre para o esconderijo e encontra sua amiga já sem vida. A garota começa a surtar quando, de repente, Tilda se levanta e descobre que tem a capacidade de se regenerar. Nesse momento, Abby revela que Zarkov levou Juan e Sidney, então ambas decidem ir atrás dele. Porém, seu plano de resgate acaba sendo interrompido por Jean, e elas descobrem que durante todo esse tempo, Zarkov estava trabalhando para a Dra. Cram. Sendo assim, os inimigos decidem se aliar para descobrir o que está acontecendo, e as duas garotas vão atrás do médico, enquanto Jean impede que a Flux tente capturá-las. Com a carona de Hannah, a dupla consegue chegar ao novo esconderijo de Zarkov, e descobre que Juan acaba de receber a dose do soro que irá curá-lo. O plano de Zarkov era que o rapaz se tornasse um chupa-cabra permanentemente. No entanto, ao invés disso, ele retorna à sua forma humana e perde todos os seus poderes. Em seguida, Abby aplica o soro em Sidney e a partir de agora, a mulher não precisará mais lidar com Isabel controlando seu corpo. Minutos depois, Jean chega ao local para interrogar o doutor, e Abby usa seus feromônios para obrigá-lo a dizer a verdade. Dessa forma, eles descobrem que Cram também está trabalhando em um projeto que altera o DNA de humanos, e Zarkov finalmente é preso por todos os crimes que cometeu desde que iniciou sua carreira como cientista. Agora que tudo está resolvido, Tilda desaparece mais uma vez, e Abby retorna para o laboratório onde recebe uma dose do soro que bloqueia seus feromônios. Quando os jovens vão embora, Sidney finalmente pode descansar pela primeira vez após enfrentar algumas semanas muito turbulentas. 3 meses depois, Tilda decide se tornar justiceira e ajuda outros jovens de sua espécie a encontrar a cura, caso desejem abrir mão de seus poderes. Após ajudar uma garota que estava prestes a ser atacada, Tilda descobre que se tornou uma personagem dos quadrinhos de Juan e fica feliz por saber que o rapaz está conseguindo seguir sua vida depois de tudo que aconteceu. No entanto, tanto ele quanto Abby percebem que seus poderes estão retornando e agora estão ainda mais fora de controle do que antes. Galera, e vocês, o que acharam dessa história? Se tivesse seu DNA alterado, optaria por tomar o soro ou iria preferir conviver com os prós e contras de possuir habilidades sobre-humanas? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!